O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, acusou o seu país de ser corrupto em entrevista à agência Lusa no contexto das celebrações dos 40 anos da independência. Uma acusação que causou mal-estar junto de alguns setores da sociedade são-tomense. Fontes contactadas pela STP-TV consideram que o Presidente fez promoção negativa do país, o que afasta os investidores. Este permanente desentendimento entre os são-tomenses resulta do seguinte: há quem queira comer tudo e são poucos e não querem deixar nada ao resto e são muitos. Palavras de Manuel Pinto da Costa, que ainda apelou à união de todos os partidos políticos no combate à corrupção no país, que considera um autêntico cancro na sociedade santomense. As acusações do Presidente da República relativas à temática da corrupção contradizem os dados oficiais, segundo a Transparência Internacional, no seu índice de percepção de corrupção. São Tomé e Príncipe teve uma pontuação estável nos 42 pontos, em que 100 pontos correspondem a muito transparente e 0 pontos a corrupto, ao longo dos últimos anos, estando em melhor posição relativamente a outros países lusófonos como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste. De referir que o combate à corrupção começou no anterior governo de Patrício Trovoada, passando do 100º lugar em 2011 para o 72º lugar em 2012 neste ranking da Transparência Internacional, tendo aumentado para a 76ª posição em 2014, durante o governo de iniciativa presidencial. Ainda na mesma entrevista, Manuel Pinto da Costa rebaixou a importância das maiorias absolutas, referindo que as mesmas criam um clima que mais cedo ou mais tarde pode ser altamente prejudicial para o desenvolvimento do país, e acrescentando ainda que as verdadeiras necessidades são as políticas corretas, que respondam às preocupações em termos de emprego, salário, educação e saúde. Destacou o Presidente que, apesar destas afirmações, reduziu a relação institucional com o Governo ao encontro quinzenal. Igualmente contraditórias foram as suas afirmações, em que, apesar da redução dos encontros com o Governo, insiste no tema do diálogo nacional, referindo que o mesmo nunca será uma causa perdida nem falhada, porque sem o diálogo não há democracia nem coesão social. Pinto da Costa reforçou ainda a ideia de que, apesar dos 40 anos de independência, ainda falta muito para criar as condições necessárias à satisfação das necessidades básicas da população santomense. Certo é que, após 15 governos que não cumpriram a legislatura até ao fim, em 25 anos de democracia pluralista, o país continua subdesenvolvido. Depois de 15 tentativas falhadas, o caminho determinado pelo povo de São Tomé, que deu a maioria ao partido ADI nas últimas eleições, é o da estabilidade e uma maioria absoluta que cumpra os 4 anos de mandato popular até ao fim. Não há muitos comentários a fazer relativamente ao discurso e, sobretudo, a pouca coerência entre o discurso e a entrevista que o Presidente deu à Lusa, relativamente aos 40 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Tudo à volta de dois conceitos, que são dois conceitos centrais para consolidarmos o nosso desenvolvimento. A maioria absoluta. 2, a estabilidade político-governativa. A maioria absoluta, diria eu, é a estabilidade político-governativa do ponto de vista formal. E a estabilidade político-governativa é a maioria absoluta do ponto de vista substantivo ou do ponto de vista, efetivamente, político. Mas com repercussões, obviamente, no social e no económico e também no cultural. Pensar que se pode redefinir essa conceptualização com base em tiradas mais ou menos brincalhonas sobre conceitos que estão mais do que refletidos, tanto tecnicamente, constitucionalmente e nas ciências políticas, como também na praxis política, não parece sequer nem de bom gosto, nem de gente séria. Sendo assim, não vou tecer muito mais considerações, a não ser, dizer que gostei de ouvir a conceptualização clássica de maioria absoluta e também de estabilidade político-governativa feita pelo Presidente no seu discurso da celebração dos 40 anos do dia da nossa independência. Ou seja, vai um mar de distância entre a entrevista da Luz para aquilo que foi dito no discurso. E tudo dito pela mesma pessoa, pessoa que tem, obviamente, responsabilidades no país e que percebeu, suponho eu, que as suas responsabilidades são muito mais do que andar a brincar com conceitos que são conceitos bem consolidados em democracia e em Estado de Direito e também na técnica, como eu disse, constitucional de países com esse tipo de regimes, como é o nosso, obviamente.